Olá! Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para você como foi que meu filho leu sua primeira palavra aos 3 anos de idade com apenas 2 exercícios de consciência fonológica, mais conhecido como método fônico. Eu sou o Dair José Machado, pai do Miguel e do Rafael, e eu ensinei meus filhos a ler em casa e acredito que você também pode fazer isso. Você pode participar dessa fase tão importante da vida de seu filho. E para quem ficar comigo até o final, eu vou compartilhar esses 2 exercícios que eu usei. Também vou deixar aqui abaixo o link do nosso infográfico de alfabetização, leitor adiantado, lá onde eu falo sobre as 7 etapas da pré-alfabetização para que seu filho chegue ao primeiro ano já sabendo ler suas primeiras palavras. Porque não sei se você sabe, quando a criança chega lá na escola, no primeiro ano de alfabetização, ele vai encarar ali livros como se ele já soubesse ler. E na verdade ele não sabe, ele está sendo preparado ainda para essa parte. Antes disso eu quero contar para você como tudo isso começou. Mais ou menos nos meados de 2014, 2015, o nosso filho estava já na idade de ir para a pré-escola. Foi quando eu comecei a pesquisar sobre alfabetização, sobre a pré-alfabetização, como é que se dava assim, esse processo de leitura, como é que a criança aprendia a ler, né? Aí foi quando eu me deparei com alguns vídeos e alguns livros de alguns especialistas na área, dizendo, assim, mostrando assim, com algumas atividades como é que a criança lia. E no final dessa entrevista, assim, essa autoridade no assunto fazia uma entrevista com o professor José Moraes, de Portugal, e nisso ele indicava o livro também do professor José Moraes, o livro Criar Leitores. Eu comprei esse livro e no final do livro do professor José Moraes tinha-se uma longa bibliografia. Então, dentro dessa bibliografia, eu encontrei o livro Método Fônico do professor Capovilla, Método Fônico de Alfabetização. Aí, nesse intervalo, eu apliquei as dicas que estavam lá no livro Criar Leitores. Aí eu saí assim em volta da casa, com a criança brincando, aí um desses exercícios era mostrar para a criança o som das letras. Então, por exemplo, em vez de mostrar a letra, a gente saía em volta da casa brincando de aviãozinho para poder mostrar para a criança o som da letra V. Então, eu saía correndo pela casa, em volta da casa, fazendo o som de avião. Parece engraçado, né? Mas não é para você rir não, mas era isso mesmo. Depois eu mostrava para ele o som da letra A, saía A, né? E o professor José Moraes dizia para poder ensinar o som da letra, mostrar assim que aquela letra tinha um nome, mas também tinha um som. Depois juntar esse som. Por exemplo, eu brincava com a criança com o barulho do ventilador, com o barulho do avião. Aí mostrava para ele, mostrei para ele a letra B. Ó, essa aqui é o som dessa letra. Ó. Depois mostrei para ele assim a letra A. Falou, ó, essa letra A e o som dela é esse, ó. A. Aí eu fazia esse para ele, ó. A. Aí mais rápido ele fazia vá. Aí depois eu fiz o mesmo com outra letra, com outra vogal. Aí eu peguei a vogal P, fiz e A, pá. Aí mostrei a letra E para ele. Mostrei a letra E para ele e a letra P e fiz a mesma coisa. E. Aí ele já pegou e fez P. Aí depois as outras letras eu apenas mostrei a consoante e a vogal I, ele já pegou essa atividade, né? Mas isso não acaba por aqui. Então, assim, nesse intervalo, como eu falei para você que eu havia comprado o livro do professor Capovilla, como nós estávamos em viagem no final do ano, eu peguei e mudei o endereço de entrega desse livro. Eu pedi que fosse entregue lá em Minas Gerais, eu moro aqui no Paraná, né? Mas pedi que o livro fosse entregue lá na casa da minha sogra, lá em Minas Gerais. Esse livro chegou lá, eu li ele,
você pode acreditar, mas esse livro, ele acabou com as minhas férias, porque eu fiquei inquieto porque antes de apresentar as atividades do método fônico, o professor Capovilla fazia assim, ele consultava uma longa bibliografia, dava explicações científicas das neurociências, pesquisas internacionais, pesquisas que eles tinham feito aqui no Brasil com crianças, e essas pesquisas dele me deixou incomodado. Então, depois dessas pesquisas que realmente vinha essa atividade. Então, assim, mais da metade do livro era sobre pesquisas bibliográficas, sobre a atuação em campo desse método. Então, isso me deixou muito incomodado. Aí eu já havia até, antes de sair de férias, eu já havia até feito já a matrícula do meu filho em uma escola particular. Mas quando eu voltei, eu peguei e visitei todas as escolas da cidade novamente, as escolas particulares, porque nas escolas públicas eu já conhecia, mas eu queria que meu filho estudasse numa escola particular, porque dizem que é melhor, porque os professores são mais dedicados, não sei, mas é isso, né? Não vou entrar em detalhe porque eu não quero causar injustiça com nenhum tipo de professor, porque nós temos vários tipos de profissionais. Então, mas aí, depois de conversar com as pedagogas dessas escolas, eu vi que elas não sabiam do que eu estava falando, o que era consciência fonológica, o método fônico, e eu até tentei convencer a professora, a pedagoga onde meu filho estava matriculado, mas não adiantou, né? Aí eu até pensava, mas como é que esse cara não tem formação na área, vai querer vir aqui me dar aula e querer mudar assim tudo que eu aprendi na faculdade. Então, mas voltando lá em Minas Gerais, quando eu estava de férias lá, eu passeando pela cidade com meu filho Miguel, ele estava no banco de trás, na sua cadeirinha, nós andando pela cidade, aí era noite, né? Aí logo eu passei por um outdoor de aluguel de carro, né? Aí eu escuto lá atrás, locadora. Disse, nossa, aí eu olhei para trás e perguntei de novo, o que, Miguel, que você leu? Ele falou, locadora. Tá, ele pode até ter lido errado ali o som da letra R, mas nós não tínhamos chegado nisso, porque eu tinha feito essas brincadeiras com ele lá no Paraná por 2 semanas, né? Apresentando o som das letras, brincando, né? E aí essa foi a minha grande surpresa. Eu falei, mas não é que isso funciona mesmo? Mas não bastava apenas esses 2 exercícios, né? A criança fazer o som e depois juntar. Tem outras coisas, tem outras etapas que as crianças precisam vencer na pré-escola. E eu vou deixar aqui embaixo para você baixar essas etapas. Aí eu separei assim essas fases, eu separei essas etapas, aí eu separei assim isso que a criança precisa aprender, né? Que não basta apenas essas 2 brincadeiras que eu fiz com ele para que a criança realmente leia, aprenda a ler. Isso foi para ele ler a primeira palavra, a primeira palavra, antes mesmo de concluir, antes mesmo de ir para a escola, antes mesmo de fazer os 4 anos, né? Então, então aqui nesse e-book aqui embaixo aqui, eu compilei as 7 etapas do método fônico leitura adiantado. Então você vai baixar e você vai entender quais etapas que a criança precisa superar antes de ir para o 1º ano, antes de ser alfabetizada. Então, agora o que você pode fazer, vai aqui embaixo aqui em algum lugar aqui deve ter um link para você baixar esse e-book, você vai ser direcionado para a página da Eduz, e lá você vai deixar seu cadastro e você vai ter acesso a nossa área de membros, onde você vai poder baixar esse e-book, e lá também eu deixei um infográfico para você poder entender essas 7 etapas, poder ficar mais palpável. Então, clique aqui, baixe o seu e-book, curta esse vídeo e compartilhe. Por que eu estou pedindo para você compartilhar esse vídeo? Para que mais pessoas sejam impactadas, para que mais pais participem da alfabetização dos seus filhos. Porque nós não podemos delegar esse serviço apenas à escola, nós precisamos participar da alfabetização dos nossos filhos, não podemos apenas terceirizar a educação dos nossos filhos, nós precisamos estar ativos, nós precisamos ser parceiros da escola, porque a escola não consegue atender todo mundo só, nós precisamos participar
efetivamente